O movimento existe há 30 anos aqui em Vitória da Conquista e de lá para cá criou diversos personagens com campanhas chamando a atenção das autoridades, da sociedade, campanhas em benefício aí de toda a comunidade. E é um movimento contra a morte prematura e nós vamos conversar mais a respeito desse movimento com o presidente da instituição, que é o André Cairo. Seja bem-vindo aqui ao ESBO Notícias, André. Muito obrigado. Como primeira pergunta, o que foi que motivou você a criar um movimento contra a morte prematura? Em 1989, eu trabalhava numa concessionária de veículos e uma voz falou, vá lá fora. E de repente eu saí e vi uma multidão de pessoas. E na pista do meio da Rio Bahia, uma mulher dividida ao meio, faltando uma perna e etc. Foi quando as pessoas que estavam ali, não souberam dizer e a Polícia Rodoviária chegou e tirou o marido dela que estava assistindo sem saber que era ela. Foi quando, de repente, eu quis descobrir esta mulher quem era e saí procurando o resto do corpo. Foi quando eu encontrei no primeiro eixo da carreta. Voltei para o meu trabalho e no dia seguinte tinha umas 20 pessoas assim na porta da empresa e eu falei, vou deitar no meio da Rio Bahia agora. E atravessei a pista e deitei. E as pessoas pararam uma carreta Mercedes azul que vinha e eu levantei depois e falaram, se nós não tivéssemos parado a carreta, você teria morrido. Aí eu disse, mas eu não seria um suicida, eu seria um mártir. Voltei para o trabalho e no dia seguinte apareceu na minha mente, 6 horas da manhã, esta mulher morreu prematuramente. Foi aí que eu criei o movimento contra a morte prematura, hoje com mais de 250 conquistas, etc. E de lá para cá foram muitos personagens, dezenas de personagens. Tem alguma assim mais marcante? O que te inspira a criar esses personagens que realiza diversas campanhas? Na realidade, todos esses personagens em grupo, eles defendem um pouco de tudo. Aliás, resolvem tantos problemas, como já lhe falei, porque eu uso a maiêutica, que é um método indutivo que bota a pessoa e principalmente as autoridades para pensar. A exemplo de Madame Jamorri, ela com a foice, que inclusive aqui o Jacques Wagner na época, no aeroporto, e nós até conseguimos o início desse trabalho no aeroporto, e foi aí que o governador ouviu Lampião dizer esse personagem. Já pensou se meu cavalo voasse? Entendeu? Então, resultado, ele disse, vou atender a você, meu filho. Pegou na minha mão, quase quebra, eu também quase quebra dele, que eu era Lampião no momento. E aí, eis um dos personagens, o modelo que nós usamos, a exemplo de Madame Jamorri, ela com a foice, e no Pinicão, que é a estação de tratamento de esgoto antiga, com a placa escrito, com tanta violência, corrupção, mas o fedor do Pinicão, nem a morte consegue ficar viva. 2 dias depois, o governador liberou 98 milhões, porque saiu nos órgãos de imprensa falada, escrita e televisada, e aí não faltaram personagens. Por exemplo, a gente acompanha essas campanhas que o movimento ele tem produzido durante esses 30 anos, mas o que é que o movimento contra a morte prematura vislumbra para o futuro? Qual seria assim, o sonho do movimento contra a morte prematura? Olha, o sonho é uma cidade perfeitamente equilibrada em todos os sentidos, nas questões ambientais, na segurança máxima e absoluta, entendeu? Como muitos países, que hoje nós já estamos vendo, a exemplo de Singapura, entre outros, e ainda mais o valor interior e exterior, usando o slogan que nós criamos em 1989, consciência, lógica, razão e preceitos da divindade. Agora, as pessoas se autoanalisando e analisando também que a rua é uma extensão de suas casas, tem que cobrar das autoridades que eles que são responsáveis por organizar as ruas,
por evitar, por questão do trânsito, do meio ambiente, da segurança, etc., da saúde. É tanto que eu criei Doutora Higiene, né, por uma saúde sadia, e uma cidade também sadia nesse sentido, assim como outros personagens, né, que a cidade já sabe, na internet, e vocês da televisão, me mostraram e continuam mostrando, né, por tantos anos. E concluo dizendo que uma frase de um dos meus livros, que eu leio 7 livros, páginas de 7 livros por dia, né? E dou palestra sobre 12 temas. E uma delas, ou seja, um dos tópicos é: não seja demasiadamente louco, nem seja ímpio, porque morreria fora do seu tempo. Isso é morte de prematura. Foi quando, 3 meses depois que eu criei o movimento, eu tinha ganhado uma Bíblia de presente. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião, de Norma Eliette, da Academia Frederic Chopin. E 3 meses depois eu abri aleatoriamente, quando eu olho, saiu Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não seja louco, porque morreria fora do seu tempo. Então, concluo dizendo que, usando a consciência, a lógica, a razão e preceitos da divindade, haverá uma transformação radical. Porque houveram homens que fizeram isso, igual o apóstolo Paulo, que enfrentou o Império Romano sozinho. Igual Jesus Cristo. Repito, estou falando de religiosidade. Afinal de contas, tem solução, sim, para os 7 bilhões e meio de habitantes que tem no planeta Terra, existindo menos de 1% de pessoas completamente conscientes. Ok, André, muito obrigada por sua participação no UESB Notícias e boa tarde para você. Muito obrigado, uma boa tarde. O UESB Notícias fica por aqui, uma boa tarde para você e até amanhã.